Olá, boa noite. O Palavras Cruzadas Brasil está começando agora. Como esta é a semana da mobilidade urbana, nós vamos tratar do assunto abordando a questão de acessibilidade. Nossa convidada é Luciana Trindade, do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo. Luciana é formada em Publicidade e Propaganda pela Uninove, mas sua preocupação sempre foi o da mobilidade e acessibilidade. Ela é uma das responsáveis pelo aplicativo Biomob para orientação de deficientes em várias áreas da cidade. Vão participar da entrevista a jornalista Aline Escarso, da TV Brasil São Paulo, e o veterano repórter Geraldo Nunes, que durante mais de 20 anos fez o trânsito de São Paulo pela Rádio Eldorado. Excepcionalmente, não teremos perguntas ao vivo dos telespectadores, mas você pode dar sua sugestão ou fazer observações ao Palavras Cruzadas Brasil pelo facebook.com. Antes de iniciar a entrevista, vamos ver alguns depoimentos que procuram definir o que é mobilidade urbana. Mobilidade é poder caminhar, pegar um ônibus, me deslocar e sem necessariamente ser refém de um desses meios. Conseguir, dentro da cidade, transitar da maneira mais fácil possível, mais eficiente. Seja ela independente do modal do veículo que a gente escolher para utilizar. Mobilidade é a facilidade de locomover nos grandes centros urbanos. Seria os meios de transporte, né? Tanto público como carro, moto, esses tipos de transporte. É uma forma de que a população usa para se transportar. Por exemplo, eu uso o transporte público, porém não deixo de usar meu skate, né? Até porque eu gosto bastante. Como as pessoas se locomovem dentro de cidades, né? Seja por meio do transporte público, transporte privado, táxi. Andar no trânsito, acessibilidade, andar na cidade, nas ciclovias, ter facilidade em transitar em qualquer lugar. Mobilidade é a forma como as pessoas alcançam a infraestrutura urbana. Então, se a pessoa não tem acesso à mobilidade, ela não tem acesso à cidade. Se ela não tem acesso à cidade, ela não tem acesso ao lazer, ela não tem acesso à educação, ela não tem acesso à saúde. Mesmo que ela tenha uma mobilidade que consiga chegar do ponto A ao ponto B, se isso não conseguir se relacionar com o trabalho dela, com os horários de estudo e com a disponibilidade dos espaços, ela ainda assim não vai ter esse direito à cidade, esse direito está sendo usurpado. Bom, tá aí as explicações sobre mobilidade e a questão mobilidade e acessibilidade. E acessibilidade, quando a gente fala em acessibilidade, na minha cabeça vem aquela ideia da rampa para o cadeirante, né? Mas é muito mais do que isso. Daria para você explicar para o telespectador o que é acessibilidade? Então, boa noite. Boa noite. A questão da acessibilidade vai muito além da questão da rampa, né? Quando eu penso da questão da acessibilidade, que todos têm o direito de ir e vir, a acessibilidade está ligada a tudo. Eu preciso de um espaço onde eu consiga me deslocar do meu ponto, da minha casa, para onde eu vou para determinado local, sem que eu corra nenhum transtorno, sem nenhum problema. Seja eu cego, surdo, com uma deficiência física ou com uma mobilidade. A acessibilidade está muito na questão de eu conseguir ir e vir sem ter problema algum, né? A acessibilidade, hoje em dia, a gente precisa pensar que a questão da deficiência, né, quando eu penso na questão da acessibilidade, está muito ligada à questão da infraestrutura. Se o local que eu vou me deslocar, se o espaço para onde eu vou me deslocar está receptivo, se ele está preparado para me receber. A minha deficiência fica muito mais aparente quando eu chego num local e existe uma escada, existe um degrau, ou eu não encontro uma guia, um piso tátil. Nesse momento, eu penso na acessibilidade. Aquele local não é um local acessível. E aí sim a minha deficiência fica muito mais aparente, né? Acho que a questão da acessibilidade está muito ligada a isso. Geraldo. A questão da acessibilidade, para o telespectador entender bem, a gente tem que pensar assim: onde passa uma cadeira de roda, Sim. passa todas as outras pessoas com qualquer tipo de deficiência. Por isso, quando se pensa em acessibilidade, se pensa logo no cadeirante, né? Eu, por exemplo, não sou cadeirante, mas eu me locomovo
com a ajuda de aparelhos. E eu tenho uma caminhada pendular. Então, às vezes eu acho que eu sofro mais do que o cadeirante. Porque o cadeirante, ele... Consegue fluir. Todo mundo já sabe que ele não vai conseguir subir aquele degrau. E eu não, eu tenho que dizer, olha, eu não consigo subir, vocês podem me ajudar, tal. Eu preciso mais da colaboração das pessoas do que o cadeirante, talvez. Sim. Quer dizer, a gente avalia sempre pelo aspecto da gente, mas o caminho para a solução da acessibilidade é pela cadeira de rodas. Onde passa uma cadeira de rodas, passa as demais pessoas, ou passam as demais pessoas com deficiência. Aí como é que fica? As pessoas ajudam, estão orientadas para ajudar uma pessoa que não enxerga, que não pode subir degrau, ou no caso do Geraldo, que tem dificuldade em se movimentar para subir os degraus? A gente sabe que o povo brasileiro é um povo muito receptivo, né? A gente se doa muito quando a gente vê algum tipo de problema ou alguém com algum tipo de dificuldade. Eu posso te dizer que hoje em dia a questão da acessibilidade, da pessoa com deficiência, a gente, por conta do número de informação e de tecnologia que a gente tem, isso é muito mais discutido, está muito mais aparente do que era 20, 15 anos atrás, né? Eu sofri muito na minha adolescência com relação à questão da acessibilidade, porque nos anos 90, 80, isso não era tão divulgado, não era tão falado. Hoje em dia a gente sabe que existe uma receptividade maior, as pessoas se dispõem a ajudar, né? Existe uma preocupação em querer melhorar essa questão. E às vezes, se o local não está preparado para me receber, existe um degrau ou uma escada ou a rampa é muito inclinada e eu peço ajuda, alguém sempre se disponibiliza. Dificilmente eu recebo um não. Eu não quero te ajudar ou eu não posso te ajudar. Às vezes ajuda, às vezes até pode atrapalhar, né? No caso, eu vou te empurrar, e às vezes empurra o contrário, enfim, faz uma força desnecessária. Mas sim, eu sempre encontro ajuda, sempre que eu preciso, sempre tenho uma mãozinha lá para dar uma força, para dar um empurrãozinho. Luciana, há essa proatividade, mas também há no Brasil a cultura do rapidinho, né? Eu vou usar o banheiro do deficiente porque não tem ninguém usando, mas é rapidinho, né? Eu vou estacionar na frente do banco, na vaga da pessoa com deficiência, mas é rapidinho, né? O quanto esses rapidinhos significam para vocês na prática? Quanto isso atrasa e dificulta a mobilidade de vocês? O brasileiro tem mania, infelizmente, não vou generalizar, mas a gente tem mania de querer dar um jeitinho para tudo, né? Eu chego na vaga de estacionamento, não tem ninguém, aquela vaga lá está disponível, não tem ninguém, vou lá deixar meu carro, é coisa rápida. Não é coisa rápida, porque se eu chegar lá para utilizar e a vaga estiver ocupada, eu vou ter que esperar o seu tempo para eu poder utilizar, sendo que aquilo é meu de direito, né? Se existe a vaga reservada, é porque existe uma preocupação de que aquele espaço é um espaço preparado para que eu consiga utilizar. Ele tem uma rampa de acesso para a calçada, ele tem uma lateral ali para que eu consiga tirar minha cadeira e poder utilizar. Esse rapidinho, às vezes, pode atrasar muito o meu lado, né? E a gente, às vezes, precisa se colocar no lugar dos outros. O rapidinho não é legal, né? Não é educado, enfim. E aí também cabe uma questão de educação por parte do proprietário do estacionamento, né? Eu vi recentemente uma moça atleta que veio de uma corrida, parou o carrão dela na vaga de deficiente do banco e entrou no banco e deixou o carrão dela lá na vaga do deficiente. Eu falei com segurança, eu falei, olha, você devia ter chamado a atenção dela, né? Porque se não fizer isso, as pessoas não vão se tocar que estão cometendo uma irregularidade. Agora, a legislação no Brasil para acessibilidade é boa? Ela funciona? Na prática, ela existe, mas a gente sabe que não existe braço para fiscalizar, né? Prefeitura ou governo não tem braço para poder fiscalizar tudo isso, né? O papel da gente como população é fiscalizar, é fotografar, é denunciar, é procurar o responsável pelo espaço, para que aquilo ali seja punido. É isso que você falou, você foi lá e procurou a pessoa responsável pelo aquilo. A prefeitura não tem braço, o governo não tem braço, a gente precisa, como cidadão,
se policiar, né? Eu acho que existe uma coisa da educação, da cultura inclusiva, da educação inclusiva. A gente precisa pensar que nós, como cidadãos, somos responsáveis, né? E não só pensar e esperar que isso venha do governo. O governo não tem braço. Existe dinheiro, a gente sabe que existe verba para isso, existe lei e que essas leis precisam ser aplicadas, mas na prática a gente vê muito pouco disso, né? Então, eu como cidadão, você como cidadão, a gente tem sim que mostrar, filmar. Eu já vi algumas ações na internet com relação a isso que funcionaram. Infelizmente, a gente sabe que as leis no Brasil, elas existem, mas na prática não funcionam. É isso. Geraldo. No Brasil tem essa questão mesmo de existir a lei, mas as pessoas não respeitarem. Sim. Agora, algumas medidas poderiam ser tomadas, muitas vezes por parte das próprias empresas. Os bancos, por exemplo, tem a porta do banco, tem a vaga para o deficiente, mas alguém para. Existem vigias do banco. E muitas vezes eles não são orientados a avisar aquela pessoa. Olha, aqui essa vaga é reservada ao deficiente. Se o cidadão ainda assim insistir e deixar o carro lá, claro que o vigia não vai poder tomar uma atitude punitiva, né? Porque cabe também à sociedade se conscientizar quanto a isso. E a esse respeito, iniciativas como esse programa, outras campanhas, aos poucos eu acredito que vão fazer com que haja uma conscientização maior, mas ainda as dificuldades são grandes. Eu, por exemplo, no meu carro, eu não tenho aquele selo, mas eu tenho a licença da prefeitura para as vagas. Então, toda vez que eu paro no lugar, eu coloco, porque alguém pode chegar e falar assim, ele parou o carro ali e não é deficiente, porque as pessoas acham que aquele símbolo internacional, aquela cadeirinha, né? Só é usado por quem é deficiente. E não é verdade, não consta na legislação de trânsito a obrigatoriedade daquele selo. Mas eu coloco o cartão para que as pessoas se conscientizem. Outro dia eu parei no supermercado e ainda eu estava me preparando para sair do carro e um cidadão subiu a rampa do estacionamento do supermercado olhando feio para mim. Eu falei, ele está pensando que eu parei na vaga de deficiente e não sou, porque ele não viu nada. Peguei e coloquei o cartão. Então, o deficiente tem que avisar também, porque tudo bem, aparente aqui, eu tenho a minha aparência de cidadão deficiente, mas às vezes dentro do carro a pessoa que passa não percebe. Sim, então, A questão do selo não é obrigatório, né? O que te obriga mesmo a questão do direito de você utilizar aquela vaga é o cartão do DSV, né? Você estando munido daquilo, você não tem que se preocupar. A questão do selo, ela é só para identificar, para facilitar, mas o que realmente comprova que você pode utilizar aquela vaga é o cartão do DSV que é cedido pela CET. Aline. Pensando na arquitetura das cidades, né? Na cerimônia de abertura das Paralimpíadas, o Clodoaldo Silva acho que conseguiu ali naquele momento demonstrar muito bem o que passa um cadeirante, uma pessoa com restrição de mobilidade, né? Quando a escada abre, né, bem na sua frente, no momento que ele está percorrendo para atingir e acender a tocha paralímpica, né? De repente, ali se reproduz a obra de um arquiteto canadense, Arthur Erickson, né? Uma escada-rampa uma rampa que se abre no meio da escada, um tipo de arquitetura que a gente não tem, né? É sempre o cadeirante, a pessoa com restrição de mobilidade, tem que passar pela lateral, tem que passar por trás. Pelos fundos, Pelos fundos. Sim. Como é que é isso para vocês, né? Na prática, esse sentimento, ter que lidar com uma arquitetura que é tão restritiva a quem tem redução de mobilidade? É o que eu sempre falo, né, Aline? A questão da deficiência, ela fica muito mais aparente quando eu chego no local e aquele local não está preparado para me receber, né? Eu chego num restaurante, tem uma escada, ou eu não consigo passar pela porta. Nesse momento é que eu me sinto deficiente, né? Diferente de eu chegar num espaço onde eu consiga circular, que a porta é larga, que tem um banheiro que eu consiga acessar. Nesse momento eu me sinto uma pessoa, um cidadão comum. A minha deficiência não existe quando eu entro num local e eu consigo ser bem recebida, eu consigo passar pela porta, eu consigo usar um banheiro, eu tenho uma rampa.
Nesse momento eu não sou deficiente. A minha deficiência está muito ligada à questão da infraestrutura, né? Se o local onde eu vou, se o local que eu vou acessar não está preparado para me receber. Ele não tem um botão ou um cardápio em braille. Nesse momento eu sou deficiente. Ele não tem uma rampa para eu poder acessar, eu sou deficiente. Ele não tem um piso tátil no chão, eu sou deficiente. Agora, se tem o cardápio em braille, tem o piso tátil, a porta é larga, tem a rampa e tem um banheiro, cadê a deficiência? Eu sou uma pessoa comum como qualquer outra. A minha deficiência nesse momento não existe. O que a gente precisa pensar e que eu acho que é uma coisa que as Paralimpíadas estão deixando como legado, é que nós somos deficientes, somos capazes, somos cidadãos como qualquer outra pessoa, né? E as Paralimpíadas veio aí para mostrar isso. A gente saiu com um quadro de medalha de 72 medalhas, enfim, é coisa para ter orgulho, para mostrar que as pessoas com deficiência são tão capazes quanto qualquer outra. É isso. Agora, eu fico pensando, né? Existe algum lugar no planeta que você chegou e falou, puxa, aqui tudo funciona, minha vida aqui é normal? Olha, eu estive na cidade de Memphis, nos Estados Unidos, no Tennessee, e eu não queria voltar. Primeiro pensando que economicamente eu estava muito bem, né? Mas a cidade em si era tudo acessível, assim. Eu não era deficiente na cidade de jeito nenhum, assim, transporte público muito acessível, questão de segurança, de você conseguir andar pela calçada sem se preocupar, porque eu ando na rua de cabeça baixa. Às vezes a pessoa passa por mim, me cumprimenta e eu não vi. E aí ela volta, ô Lu, falei oi, você não viu? Eu não vi, porque a minha preocupação é tanta de cair num buraco, de acontecer alguma coisa, que eu ando pela rua com a cabeça baixa mesmo, preocupada com a calçada. E lá eu não tinha essa preocupação. Eu podia andar sorrindo, bonita, enfim, feliz, porque a cidade estava preparada para me receber, né? O pensamento lá é diferente do nosso aqui, né? A gente tem essa preocupação, mas lá é uma preocupação que existe desde sempre, né? As calçadas são acessíveis, com rampa, banheiro. Eu não tive problema nenhum, assim, portas muito largas para circular, segurança, né? Que é uma coisa importante. Moraria muito fácil. Bom, Geraldo, acho que estava louco para fazer uma questão sobre esse assunto, mas vou ter que chamar um breve intervalo. Palavras Cruzadas volta já já. Voltamos com o programa Palavras Cruzadas, que esta noite entrevista Luciana Trindade, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito. Antes de retomarmos a entrevista, vamos ver os depoimentos onde alguns problemas de mobilidade são apresentados. O trânsito influencia na questão da mobilidade, porque ele não permite você fazer o seu planejamento de uma maneira eficiente. A questão, principalmente do carro no Brasil, ela está inserida numa cultura urbana que tem uma questão histórica por trás e que isso é muito difícil de desconstruir, porque o Brasil tem uma vocação rodoviária, né? O transporte público ele é sucateado na maioria dos lugares. Muito reduzida a frota de ônibus para a população que usufrui, né? Então eu acho que eles precisam aumentar essas frotas. Não se pensa em melhorar o transporte público, não se pensa em criar outras opções, pensa-se em financiar mais carros, vender mais carros, alargar as vias. Consigo olhar durante o trânsito que basicamente tem uma pessoa por carro e um carro ocupa um espaço que seriam para 5 pessoas. As pessoas perdem muito tempo no trânsito e isso afeta tudo na sociedade. A única dificuldade que eu encontro é o acesso a subir uma rampa de acesso. Muitas vezes tem a faixa de pedestre, mas não tem a rampa para descer. Tem que sempre estar pedindo ajuda para alguém. E todo lugar que você vai é cheio de buracos, calçada tudo alta demais para descer. Quando tem um lugar para você descer, tem um carro encostado, não tem jeito de você descer, certo? E você vai numa farmácia lá no centro da cidade comprar um remédio para ela, não tem como ela entrar, porque não tem a rampa para ela subir, não há loja, não tem jeito dela entrar para ver a roupa, não tem jeito de fazer nada.
Bom, essa questão, né, Geraldo, você trabalhou mais de 20 anos falando do trânsito da maior cidade da América do Sul, que é São Paulo. Então, passo para você comentar e fazer a questão para a Luciana. Então, a questão do trânsito para o deficiente é um pouco complicada, principalmente se ele precisa atravessar uma rua, não só a questão da guia rebaixada, mas muitas vezes o tempo do semáforo, Sim. tudo isso é muito complicado. E como é que você faz nesse caso? Você com a cadeira de rodas. A sua cadeira de rodas é motorizada. É motorizada. Existe ainda aquela cadeira de rodas manual, né? Que a pessoa vai empurrando. E essa é mais lenta. Sim. Normalmente é mais lenta, apesar que nós vimos os atletas aí na Paralimpíada super rápidos. Mas você já chegou a medir o tempo da sua travessia numa faixa de pedestre em relação ao tempo do semáforo? Dá certo ou você atravessa, por exemplo, a Avenida Paulista? Você atravessa a metade, espera, abre o trânsito e tem que atravessar a outra metade? Como é que você trabalha nesse sentido? A coisa do trânsito em São Paulo é uma coisa complicada, né? Não é só São Paulo, né? Acho que isso no geral. Salvador, acho que nas principais capitais, né? Rio de Janeiro é muito complicado. Muito. Abriu um semáforo, o pessoal passa por cima, meu. Sim. São Paulo ainda a turma tem mais paciência, eu acho. Não, tem sim. A gente vive numa cidade pensada para carro e nunca para pedestre. Só que antes de você entrar no carro, você é pedestre, né? O primeiro passo que você dá quando você sai de casa é o da calçada, é o seu translado da sua casa para o carro, enfim. A cidade de São Paulo, ela é uma cidade movida para o carro. É tudo pensado somente para o carro, as marginais, trânsito, farol. Eu encontro, sim, muita dificuldade na questão de passagem como pedestre. Eu não tenho carro, eu utilizo o transporte público. Eu moro no centro, tenho essa facilidade de morar no centro e ter tudo muito perto. Você pega ônibus? Uso muito metrô, trem. Eu recentemente participei de uma matéria para um jornal para falar sobre os modais de transporte. E como passageira, né? E no final da reportagem a gente estava falando sobre os semáforos da travessia. E por incrível que pareça, eu estava ali no Jabaquara, a gente estava tentando atravessar a rua. No meio da travessia, o farol abriu. E aí, como é que você faz? Você volta para trás ou continua para frente, corri e consegui chegar no meio da avenida. Aí você espera mais 3, 5 minutos para o farol fechar de novo. Esse farol aberto para o pedestre dura em média coisa de 3, 5 segundos assim contados, é muito rápido, porque ele não te dá o tempo de você atravessar para chegar do outro lado, ele já fechou de novo e abriu para os carros. Ou seja, o farol para pedestre não é para pedestre, é para o carro, né? Porque você tem que atravessar correndo, você pode, eu como cadeirante, posso bater no buraco, cair, o pedestre que está vindo ali pode enroscar o pé na guia, enfim. Não é pensado. A gente, como cidadão, precisamos ter consciência de que a cidade está pensada para o automóvel e não para o pedestre. Só que nós somos humanos, né? A gente precisa pensar que a cidade tem que ser humana também. As né? guias continuam rebaixadas? Estão bem rebaixadas, eu quero dizer. Porque tem lugar, às vezes, que você está rebaixado de um lado e do outro não está. Melhorou isso? Não melhorou. Não, assim, existe sim um plano de melhorias aí para a questão das rampas de acesso para calçadas, mas isso ainda está caminhando para que seja uma coisa ainda acessível. Isso aqui em São Paulo, mas nas outras cidades? Não, vixe, não vamos nem falar assim. Estive no Rio de Janeiro agora, nas Paralimpíadas, tudo funcionando assim muito, muito bem, mas em alguns pontos de travessia você não encontrava a rampa. E aí você tem que dar uma volta ou pedir para alguém te ajudar a descer a guia. Não vou falar mal do Rio de Janeiro, porque eu estou tão orgulhosa da cidade, de tudo que aconteceu lá e foi tão bom, que eu vi muito mais coisas boas do que coisas ruins. Não, mas isso é construtivo, mas a gente é para eles saberem. Mas existem sim, muitas ali, eu estava na região de Copacabana, eu tive muita dificuldade com as calçadas, né?
Com as calçadas, sim, tinha calçada que de um lado tinha rampa, do outro não tinha, né? Mas isso é aquilo que a gente tinha comentado, falta um braço de fiscalização, alguém com vontade de ir lá e falar, olha, não, peraí, vamos fazer um mapa aqui do que precisa ser melhorado, né? Em São Paulo, a gente tem, eu faço parte do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito, e eu tenho muita visão voltada para a questão da acessibilidade mesmo. Moro ali na região central desde criança, então eu tenho uma região central ali na palma da mão. Eu sei pontuar o que precisa ser melhorado, né? Esse é um dos braços que a gente precisa pensar. Eu sou o cidadão, então eu vou levar essa informação lá para a prefeitura. Olha, preciso que vocês resolvam isso ou de alguma forma alguém atue lá naquela região para melhorar. A gente está caminhando para uma cidade humana, mas ainda precisamos... Salvador é uma lástima. Eu adoro Salvador. Isso não quer dizer que eu não goste da cidade. É uma cidade linda, mas a altura do degrau da calçada é muito maior do que São Paulo, por exemplo. Então, eu Quase tenho um que olhar elevador direitinho, senão eu não consigo subir a calçada do outro lado. Aline. Mas e o que foi de legal no Rio de Janeiro? O que tem de experiência positiva que você encontrou lá, que você falou que voltou orgulhosa? Eu fui para o Rio de Janeiro com a expectativa de... Eu sempre falo que as coisas do Rio de Janeiro são meio tabajaras, né? Eu tenho essa impressão, assim, de que as coisas lá não funcionam muito bem. Mas eu fui surpreendida, assim, de verdade, assim, desde a hora que eu desci dali do aeroporto até a minha chegada no hotel. Eu só utilizei transporte público, só usei o táxi para vir embora. De resto, da saída do aeroporto até o hotel em Copacabana, eu fui de transporte. Dos meus translados do hotel dali onde eu estava de Copacabana para o Parque Olímpico ou para o Maracanã, foi tudo de transporte público. E assim, vou te falar, estão de parabéns, assim, conseguiram atender a minha expectativa. O nível da plataforma para o VLT Não, para o VLT é super tranquilo, assim, a única dificuldade que eu encontrei um pouco foi no metrô. Existia, sim, um degrau de acesso um pouco maior da plataforma para o trem, mas os funcionários, eles estavam todos treinados para te atender. Então, eu chegava no metrô, e vou te falar, de Copacabana para a Oceania, que era a estação final onde fica o Parque Olímpico, eu precisava pegar três conduções. Então, eram 2 metrôs e o BRT. Então, eu sempre fui auxiliada por alguém, sempre tinha alguém me acompanhando. Eu acho que isso foi um treinamento deles de praxe, para que todas as pessoas que chegassem ali com deficiência e solicitassem o atendimento, elas foram atendidas. Isso é bom, mas também é ruim, né? Porque e o dia que essa pessoa não estiver lá para ajudar? Bom, eu fico pensando aqui o seguinte, as cidades, né, foram construídas há muitos e muitos anos. Né? Você caminhando pelo Centro Velho de São Paulo, ou do Rio de Janeiro, ou de Salvador, ou mesmo na Europa, nas pequenas cidades, você vê que não existe quase calçada, né? As ruas são estreitas. Como é que a gente pode fazer uma intervenção sem prejudicar essa questão da preservação histórica dessas cidades? Vamos supor, Ouro Preto, né? Que é uma cidade cheia de ladeiras, né? Eu não conheço a cidade de Ouro Preto, né? Eu já estive em Paraty, acho que deve ser mais ou menos parecido. E, bom, como a gente pode interferir sem prejudicar o que já foi tombado e é patrimônio histórico, né? Eu tenho na minha cabeça que existem algumas formas de se fazer isso. Existe uma cidade em Portugal, que agora eu não lembro o nome, mas é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico. Acho que eu não lembro agora se é a Unesco, não lembro qual é o órgão que tombou a cidade, mas ela é uma cidade toda tombada, mas é uma cidade totalmente acessível. Ela é uma cidade pensada para o cidadão, né? Ela Óbidos. Eu não lembro agora o nome, mas é uma cidade que eu tenho muita vontade de conhecer, porque já me trouxeram informações de que ela é completamente acessível. Eles fizeram umas passarelas. Aqui em São Paulo a gente tem aquela cultura das pedrinhas portuguesas, né? Que não se pode mexer nas pedrinhas de jeito nenhum. E aquilo é muito ruim de andar. É ruim para mim que sou cadeirante, eu imagino para quem tem uma mobilidade, ou até para quem não tem, quem está de salto, ou quem está usando.
E nessa cidade, eles conseguiram fazer uma passarela entre as pedrinhas portuguesas de acesso sem prejudicar o que já estava tombado. Acho que no Ouro Preto tem até uma calçada que eles colocaram um vidro. Ah, que legal. Né, que você vê a calçada embaixo, né, preservada. Preservado. Então, essa é uma ideia legal, é uma coisa que eu acho que deveria ser adotado. É uma sacada muito legal que você mantém o que está preservado sem precisar mexer, né? E Eu estou consegue... falando do Ouro Preto assim, mas parece que não é a cidade toda não. Tem um trecho são lá, um quarteirão que eles fizeram isso. Legal. E eu achei interessante. Legal. Né? Já é um quarteirão, né? Já é um quarteirão. Você estava aflito aí quando a gente falou da cidade modelo, né? Já no bloco anterior. Sim, sim. Então, pegando já essa coisa de falar de outras cidades. Não, eu queria falar o seguinte, que existem plataformas tubulares. Ou seja, igual essas arquibancadas que eles constroem, né, em tubos, se constroem também plataformas tubulares. Legal. Então, por exemplo, Paraty é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, então ela tem aquele piso todo acidentado, né, que é um piso de pedras e tal. Bastaria se colocar uma plataforma tubular, ela vai em linha reta, você não mexe no que está lá preservado e dá para a pessoa seguir naquela passarela, entendeu? Seria uma solução. Eu participei uma vez de uma reunião na prefeitura e existe um projeto parecido com isso para a Praça do Correio aqui em São Paulo, ali do Vale do Anhangabaú, que ela é toda de pedrinha portuguesa, né? Existe um projeto que a gente não sabe quando que vai ser aplicado nem feito, mas existe sim um projeto em discussão para que seja construída uma passarela acessível. Essa passarela não é para quem é deficiente, ela é para quem é cidadão, né? É para todo mundo. A gente pensa muito na questão da acessibilidade, sempre na pessoa com deficiência, mas a acessibilidade está ligada a todo mundo. O idoso também? Também para o idoso. Se é bom para mim, é bom para você, para todos. Eu vejo muita gente, às vezes, ligar muito a questão da acessibilidade com uma pessoa com deficiência, mas quando a gente pensar na questão da acessibilidade, é acessibilidade para todo mundo, né? Aline? Acho que pouco se fala também, né, que essa não modificação da cidade, né, a cidade se permanecer como está, né, não acessível, impacta diretamente no sedentarismo da pessoa que tem deficiência. Né? Eu estava lendo, e é muito comum, né, eu sei que não é seu caso, que você é muito ativa, mas é muito comum as pessoas desistirem de usar a cidade, né, e se tornarem pessoas sedentárias, né? Isso realmente comum? Que impacto que isso tem na vida de um cadeirante, uma pessoa com deficiência? Eu sou uma pessoa, eu tenho um amigo que fala que eu sou sempre uma pessoa muito fora da curva, porque eu sou muito ativa, né? Dificilmente você vai me ver presa, aquele local lá não dá para você ir porque ele não é acessível. Não, dá sim. De um jeito ou de outro a gente tenta tornar ele acessível. Peço ajuda, enfim. Eu tenho muitos amigos, não vou dizer que são sedentários, mas são pessoas menos proativas, né? Elas não têm a mesma coragem que eu tenho de enfrentar a dificuldade, então elas tentam se preservar um pouquinho para não se frustrar, para não viver aquela dificuldade. É ruim, né? É ruim quando a gente pensa que eu tenho uma deficiência. Eu já sou limitado um pouco fisicamente por conta da minha deficiência e além dessa limitação, eu ainda me prendo em casa porque eu sei que se eu sair para a rua eu vou encontrar alguma dificuldade, né? Eu faço parte de um movimento chamado Giro Inclusivo, que é um programa de atividades que visa tirar as pessoas com deficiência de casa. Então, a gente incentiva que essa pessoa saia de casa, olha, vamos fazer uma atividade física no parque, ou vamos no teatro, ou vamos num cinema, vamos tentar sair um pouco dessa coisa do sedentarismo, porque você pode produzir, você pode viver, né? Não se prenda por conta das dificuldades que você vai encontrar na rua. Vamos tentar sair de casa para fazer. Existe sim muitas pessoas com deficiências acomodadas, a gente sabe que existe, mas é porque essa pessoa tem medo de encarar a dificuldade que ela vai encontrar na rua, né? Mas eu tô aqui para provar que ela pode viver e que isso não é real, enfim, que a gente tem que enfrentar. Geraldo. Você não acha que isso também está ligado à própria situação da cidade? Por exemplo, eu tenho carro. Sim. Mas às vezes eu deixo de ir em muitos eventos porque eu sei que eu não vou encontrar lugar para estacionar. Já teve vezes que eu fui com o meu carro num lançamento de livro, por exemplo.
Aí eu chego no lugar, não tem onde estacionar, não tem manobrista, ou então o estacionamento fica um quarteirão de distância, para mim já é complicado. Eu vou embora. Então, mas é aí que tá. Se você deixar de ir, como é que ele vai saber que Sim, você existe? Mas onde é que eu vou deixar o carro? Não, mas aí a gente, se da mesma forma que Eu as não outras posso pessoas deixar conseguiram, você vai me multar. Você tem que enfrentar. Eu acho que a gente tem que dar as caras, tem que mostrar que a gente é cidadão, tem que ir mesmo, porque senão a gente vai sempre se acomodar. Eu lembro que quando eu era adolescente, deficiente naquela época era considerado doente, né? Era uma pessoa incapaz. Hoje em dia a gente está aí mostrando que não, pelo contrário, eu sou como qualquer outra pessoa. Bom, o Palavras Cruzadas faz mais um intervalo. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Palavras Cruzadas, que esta noite entrevista Luciana Trindade, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de São Paulo. Vamos ver mais uma série de depoimentos onde as pessoas apresentam soluções para os problemas que enfrentam de mobilidade urbana. Tem uma demanda reprimida aí de gente que quer utilizar a bicicleta, mas não consegue justamente pelo medo de enfrentar. Então, a construção de ciclovias, de sinalização para o ciclista e campanhas de conscientização, eu acho que se isso for feito de maneira organizada, tanto o poder público quanto a sociedade civil, eu acho que a gente tem um potencial aí de alavancar o uso da bicicleta aí para o uso no dia a dia. Um investimento em outras formas de ver e pensar a mobilidade seria interessante. Além disso, uma maior inibição do uso do carro. A gente tem uma concentração muito grande de trânsito em determinados momentos, né, nos horários de pico. Então, se uma parcela da população começar a trabalhar em casa, você já desconstrói isso. Isso é bom para todo mundo, porque tem uma concentração a menos de trânsito, é melhor para os pedestres, é melhor para os ciclistas. É você poder abrir mão do seu carro, né, de ter que ir com o seu carro todos os dias para o trabalho e talvez combinar com um amigo, ou então, inclusive, na carona solidária com um desconhecido, quem sabe. É sempre bom poder dar carona para as pessoas que moram perto de você e que vão para lugares próximos da onde você vai, trabalha, estuda. Eu acho que uma forma de melhorar seria aumentando os asfaltos, não só para mim, como para várias pessoas que usam cadeira de rodas também, tem dificuldades porque não tem rampas em alguns lugares para subir. Eu acho que uma saída assim, para ajudar, acho que seria construindo rampas. Seria assim, uma solução eles mandar arrumar esse elevador desses ônibus para dar um conforto para os cadeirantes e os cintos de segurança e pedir os comerciantes que fizessem uma rampa adequada para a entrada das lojas. Se tivesse uma via adequada, se tivesse um transporte público decente, as pessoas não iam tirar seu carro da garagem para entupir as ruas. O problema é que não existe isso à disposição da população. Tá aí, então, as soluções, as broncas da população com relação à falta de transporte público ou um transporte público que não dá conta de tamanha população dos grandes centros de São Paulo. Agora eu pergunto, Luciana, há 10, 15, 20 anos atrás, como é que era e como é que é hoje? Olha, era muito diferente? muito, né? Vamos pensar que eu sou da época da CMTC, não sei se vocês lembram, né, disso, mas o transporte público em São Paulo era por essa empresa e a dificuldade era muito grande, né? Degrau muito alto, né? Eu acho que era difícil até para quem não tinha deficiência para poder acessar. E de lá para cá a gente vem caminhando aí para questão, né? Acho que a coisa da informação, do acesso, né, para todos e essa mudança de pensamento de que precisa ser acessível para todos vem caminhando para uma coisa de melhoria, né? Hoje em dia o transporte público consegue atender as pessoas com deficiência, não 100%, a gente ainda tem muito problema. Eu recebo muitas reclamações com relação a transporte sobre a SP-Trans, sobre CMTU, sobre o metrô. O metrô ainda consegue se salvar um pouquinho, ele é praticamente todo acessível, é um ponto ou outro que a gente encontra de problema, mas o transporte público com relação a ônibus e a trem
é precário, assim, a gente ainda precisa caminhar, avançar um pouco mais com relação a isso. Claro que melhorou, sim, do que era 10, 15 anos atrás, existe uma melhoria, a gente consegue andar hoje, sim, existem ônibus acessíveis, mas ainda não é 100% da frota, não é o que se espera que seja. Existe uma lei para que essa frota seja 100%, mas isso ainda não é real, né? Acho que ainda precisamos caminhar muito ainda para que isso aconteça. Aline. Como é que tem sido o uso da tecnologia para explorar e acessar a cidade, né? Acho que você poderia falar um pouquinho do aplicativo Biomob. Isso tem ajudado a circular? A tecnologia tem servido para isso? A gente vive na era da tecnologia e acho que a tecnologia é uma coisa que agrega e não tem preço, né? E quando isso é disponibilizado gratuitamente, é um tesouro que você tem nas mãos, né? Antigamente eu lembro que para eu poder sair da minha casa, para poder ir num restaurante ou para poder ir numa balada, acho que na época da minha adolescência, eu precisava ligar no estabelecimento para saber se ele era, no mínimo, acessível. Se eu conseguia só entrar. O banheiro era luxo, exigir que o banheiro fosse adaptado. O importante era conseguir entrar. Hoje eu tenho isso disponibilizado na mão. Eu faço parte de um aplicativo chamado Biomob, que é um aplicativo de georreferenciamento de locais acessíveis, né? Então, por exemplo, eu quero ir num restaurante ali na região dos Jardins ou em Moema, enfim. Eu digito lá no aplicativo restaurantes na região sul. E o aplicativo me dá um número de estabelecimentos acessíveis e com uma pontuação. Eu sei o quanto aquele restaurante está preparado para me receber ou não. Sei se ele tem banheiro, eu sei se ele tem rampa, se a porta dele é larga, se a calçada é uma calçada boa, se ele tem uma vaga reservada para pessoa com deficiência, né? Se tem um cardápio em braille, isso tudo está disponibilizado dentro do aplicativo. E essa informação não tem preço. Qual que é o aplicativo para as pessoas que estão em casa? Chama Biomob, B-I-O-M-O-B. Bio, né, de bio de humano, e mob de mobilidade. Né? É um aplicativo gratuito, está disponível tanto para Android quanto para iPhones, iOS, enfim. E qualquer pessoa pode disponibilizar. Pega só a cidade de São Paulo? Não, ele é o Brasil todo. Brasil Nós todo. temos mais de Qualquer cidade que a pessoa tiver, ela vai lá. Ela consegue acessar. A gente tem mais de 2.000 estabelecimentos cadastrados, mas ele é um aplicativo colaborativo. Então, você chegou num estabelecimento e viu que aquele estabelecimento é um estabelecimento acessível, ele é um estabelecimento que consegue atender uma pessoa com deficiência, você pode imputar. Você pode colocar essa informação dentro dele e disponibilizar essa informação para outras pessoas. É gratuito, qualquer pessoa pode baixar e acessar. Você conhecia, Geraldo? Não conhecia, achei super interessante a ideia. E agora eu vou contar uma experiência para você, de repórter. Eu fiz muitas matérias para a Rádio Eldorado sobre a questão da acessibilidade e da mobilidade, e inclusive dando dicas de lugares para que as pessoas pudessem ir. E muitas vezes o ouvinte entrava em contato dizendo assim: essa tua informação só serve para o deficiente de classe média. Ela só orienta para restaurantes nos Jardins ou restaurantes que eu não tenho possibilidade de ir. Você precisa dirigir isso para um público também que more na periferia ou nas periferias da cidade. Aí eu dizia, a minha resposta era que se eu tivesse essa informação, eu disponibilizaria. O problema é que nem sempre você obtém a informação. Então eu queria saber de você, como é que aquele que ainda não está na informação do aplicativo poderia avisar vocês? A gente é fato que eu acho que existe ainda uma pequena parcela da população que não tem acesso à internet ou celular, mas, de certa forma, existem alguns outros canais. A gente tem o Facebook, né? Facebook, tem o site, não tem outra forma da pessoa conseguir acessar o aplicativo se não for por meio ou do telefone celular, ou Facebook, ou internet, né? Ou o site, infelizmente. Eu ainda não consigo atender. Do site? O site é www.biomob.com.br. www.biomob.com.br. E aí avisa vocês também. A pessoa pode colocar um comentário lá e, assim,
toda a informação colocada dentro do aplicativo, existe uma equipe preparada para ir até aquele local e realmente verificar se o local é realmente acessível. Porque também a gente pode pensar que a pessoa pode colocar a informação lá e aquela informação não ser real, né? Então a gente tem uma equipe de campo, né, espalhada pelo Brasil, que ajuda a gente a confirmar se aquelas informações são reais ou não. Aline. Isso é uma forma de organização, né? Eu queria saber se tem outras também, se existe um movimento dos cadeirantes, as pessoas com deficiência, para ocupar os espaços que podem tomar decisão, né? E podem tomar essas decisões, seja a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, ou você mesmo como conselheira municipal, né? Existe um movimento da população com deficiência nesse sentido? Olha, eu vou te falar uma coisa que é real, tá? As pessoas com deficiências pouco abraçam a causa. A gente tem muito mais apoio das pessoas que não têm deficiência do que realmente das pessoas com deficiência, né? Infelizmente, isso é uma realidade. A gente sabe que isso é real. Eu faço parte de alguns outros movimentos que apoiam muito a causa da pessoa com deficiência. Um deles é o Cidades a Pé e o Corrida Amiga. Esse ano a gente fez um programa, uma campanha chamada Calçada Selada. A gente baixava um aplicativo chamado Cidadeira e esse aplicativo fazia o mapa de tudo que era encontrado como problema, né? Então, por exemplo, estou andando ali pela Avenida Ipiranga e encontrei um buraco. Eu tirava uma foto desse buraco, colocava a informação no aplicativo. Isso depois, no final de toda a campanha, foi gerado um relatório, criado um documento e entregue para a prefeitura, né? A prefeitura tem que dar uma resposta para a gente disso. Acredito que até o final do ano, acho que agora até o final do ano, não por conta das eleições. Mas a gente vai cobrar deles uma resposta de tudo aquilo que foi aplicado dentro do aplicativo. Então, assim, existe um movimento, sim, com relação à questão da acessibilidade, de que as pessoas... Existe uma preocupação dessa melhoria, mas é muito mais das pessoas que não têm deficiência do que das pessoas com deficiência, né? Não sei se falta essa coisa da coragem, da proatividade, mas existe um engajamento muito mais das pessoas que não têm deficiência do que das pessoas com deficiência. Aliás, o Geraldo viveu uma situação aqui que ele deixou de ser jornalista, repórter, e passou a ser a notícia. A notícia, Ele estava no helicóptero, que ele fazia, dava notícia do trânsito durante o dia para a rádio e um dia o helicóptero que ele estava caiu na cidade de São Paulo. Ele viveu uma experiência nada agradável, mas está aqui dando a entrevista, sinal de que conseguiu sair. Né? Eu fico me perguntando assim, como é que fica um deficiente na hora de um desastre desse, né? As pessoas estão preparadas? Por exemplo, quando o helicóptero caiu, como é que foi com você? As pessoas que te tiraram de dentro do helicóptero, foi tudo correto? Os bombeiros estão preparados? Como é que é isso? Olha, Florestan, o que aconteceu comigo ali foi algo inusitado, obviamente. Eu percebi que o helicóptero estava com problemas e que ia cair, né? Então, aquela hora que corta o barulho do motor, que o helicóptero está lá batendo, aí de repente, e ele pendeu em 45 graus, aí você fala, o que vai acontecer comigo, né? E ele foi para o chão. E se despedaçou o helicóptero. Aí, para resumir um pouco essa história, não aconteceu nada comigo. E um cidadão que estava no trânsito saiu do carro dele e falou assim, segura no meu pescoço que eu vou te tirar. Eu abracei e ele me puxou pelas axilas. Quando ele me puxou, a ponta do meu pé prendeu dentro do helicóptero. Ele deu um tapinha, a perna saiu e ele me tirou. Aí eu falei assim, poxa, mas como você teve essa habilidade toda para me tirar depois, né? Eu perguntei para ele. Aí ele disse assim, é que eu fiz curso de primeiros socorros. Graças a Deus. Né? Meu anjo da guarda, né? Apareceu na hora certa, mas né? se não tivesse essa pessoa que me socorreu ali, eu não sei o que poderia acontecer, porque no momento em que o helicóptero caiu, começou a pipocar o motor. E o pessoal em volta gritando, vai incendiar, vai explodir, vai explodir. Aí eu fiquei preocupado. Alguns motoristas com extintores do próprio carro utilizaram no helicóptero e resolveram o problema. E podia ainda cair dentro do rio, né? Do motor, também, mas o piloto desviou.
ele teve essa sensibilidade, porque ele sabia que se caísse dentro do rio, fatalmente eu morreria. E aí caímos na rua, paramos o trânsito da cidade inteira, não teve jeito. Quer dizer, o helicóptero faz um serviço de informação do trânsito e eu acabei causando mau congestionamento da cidade. Né? Mas se não acontecesse isso, desse cidadão me tirar do carro, porque ele fez um curso de primeiros socorros, eu não sei o que seria, porque teve um cidadão que tentou me puxar pela perna e me arranhou a perna, assim, e tal. Sim. Quer dizer, a pessoa não estava preparada. Sim. E isso aconteceu tudo. Rapidamente, eu estou falando aqui para vocês, mas no máximo 3 minutos. Muito rápido. Tudo de uma vez, tal, né? Então... Luciana, como é que você acha? Você acha que os bombeiros, as pessoas que prestam esse serviço estão preparadas para lidar com o deficiente numa hora dessa? Eu acho que sim. Eu tenho um caso de uma amiga que é muito engraçada, ela é tenista e o treinador dela, ela é cadeirante e o treinador dela era cadeirante. E eles voltando de Goiânia para São Paulo, o carro deles sofreu um acidente, eles capotaram na estrada e aí chegou o resgate, acho que da rodovia, e os dois eram cadeirantes. E aí a primeira informação que eles perguntaram, vocês estão sentindo as pernas? E aí a minha amiga falou, olha, eu não sinto as pernas desde os meus 13 anos, né? Mas eles estavam preparados, sim. Tiraram eles, de toda forma, ainda tiraram eles dentro do procedimento, que é colocar o colete cervical, proteger a coluna, para que não ocorra mais nenhum tipo de lesão, enfim. Então, sim, eu já sofri um acidente, inclusive, de ônibus, né? Na descida da rampa do ônibus, estava muito inclinada. Quando eu desci de costas, a minha cadeira tombou e eu bati a cabeça. Tive um corte grande, não foi profundo, mas um corte considerável. E quando os bombeiros chegaram, foi o mesmo procedimento, colocar o colete cervical. Eu acho que eles estão sim preparados. Tá certo. Bom, o Palavras Cruzadas Brasil, nesta semana da mobilidade urbana, chegou ao fim. Quero agradecer a presença da Luciana Trindade, do Conselho Municipal de Transporte e Trânsito de São Paulo. Também agradeço a jornalista Aline Escarso, da TV Brasil, e a Geraldo Nunes, que por mais de 20 anos foi repórter do helicóptero da Rádio Eldorado aqui em São Paulo. Nós voltamos na semana que vem. Até lá.